Esse aqui é um filme que apresenta muitas teorias e gera muita discussão, mas que, no fundo, ele é relativamente simples. E é justamente essa simplicidade que torna ele ainda mais assustador. Vamos conversar um pouquinho então sobre o Kill List? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Market. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Kill List, que é uma produção britânica de 2011 dirigida pelo Ben Wheatley. O Ben Wheatley é um cineasta bastante conhecido e que tem uma assinatura muito própria. Ele já dirigiu alguns filmes muito bons como High Rise, Free Fire e mais recentemente um chamado In the Earth. Só que de uns anos pra cá ele tem se dedicado a projetos mais populares, digamos assim, como foi o remake que ele fez do filme Rebecca, A Mulher Inesquecível, e o Mega Tubarão 2, que por sinal é um filme muito divertido. Só que esse Kill List aqui, além de ser o melhor filme do diretor, é também aquele que tem mais presente a sua assinatura autoral. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele. O filme conta a história de um sujeito chamado Jay, interpretado pelo Neil Maskell. Ele é um cara meio que desocupado, assim, já faz uns 8 meses que ele trabalhou pela última vez, e desde então ele tem ficado só em casa, cuidando do filho pequeno e brigando com a esposa dele, a Shell, interpretada pela Maiana Burren. Aliás, toda essa parte do relacionamento dos dois é bastante incômoda, porque as brigas deles são frequentes e são bem violentas. Certo dia, eles recebem a visita do Gal, interpretado pelo Michael Smiley, que é um colega de trabalho do Jay. Depois do jantar, que também contou com mais um momento desconfortável de briga do casal, o Gal fala que ele tem um novo trabalho para eles. E é só então que a gente descobre qual é a profissão do Jay. Ele é um assassino de aluguel. O Jay então aceita o trabalho e eles vão, no dia seguinte, se encontrar com o cliente, o cara que está contratando eles. Esse encontro também já gera um outro momento muito estranho, em que o cliente corta a mão do Jay para fazer uma espécie de juramento de sangue. Eles acabam descartando um pouco dessa estranheza inicial e iniciam o trabalho. Só que já fica claro logo de início que aquele não é um trabalho comum, digamos assim. Isso porque a primeira pessoa da kill list deles, da lista de mortes, é um padre. E quando eles chegam para matar o padre diz obrigado. Como se ele já estivesse esperando e ansiando por aquele momento. E é aí que tanto o personagem quanto o público percebem que tem algo de muito estranho acontecendo ali, ainda que, nesse momento, não fique claro exatamente o que está acontecendo. Aliás, até o final do filme isso também não vai ficar claro, mas isso é algo que eu vou discutir daqui a pouco. Antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre o aspecto visual desse filme aqui, porque ele tem um aspecto bastante característico. Uma das coisas que o diretor Ben Wheatley faz é se utilizar bastante de câmera na mão e de cortes bruscos. Isso acaba dando um grau a mais de realismo para o filme, por conta desse aspecto documental adotado pelo diretor. É quase como se a gente estivesse acompanhando a rotina daqueles personagens sem que eles soubessem que a gente está vendo eles. O que só torna a experiência ainda mais desconfortável, porque nas cenas em que a gente vê o casal brigando, por exemplo, esse estilo adiciona uma camada a mais de realismo e, consequentemente, uma camada a mais de desconforto para a situação. A crueza desse estilo também contribui para que as cenas de violência sejam ainda mais impactantes. Por exemplo, tem uma cena em que o protagonista ele sai da sua kill list, né? Ele deixa de lado as suas obrigações para seguir uma certa vingança pessoal, porque ele viu algo que deixou ele tão enraivecido que ele quer descontar essa raiva em alguém. E a câmera fica acompanhando ele o tempo todo, e a câmera tremendo o tempo todo. Então é quase como se a câmera estivesse sentindo o mesmo que o personagem está sentindo naquele momento. Ou seja, não é apenas o conteúdo das imagens que é violento, mas a maneira como elas são apresentadas também é. Mas apesar de o filme ser bastante direto na sua abordagem da violência, por exemplo, ele é muito mais ambíguo em relação à história que está sendo contada. Quem for ver o filme hoje em dia talvez faça algumas relações com alguns filmes mais recentes, como é o caso do Hereditário ou então do Midsommar, ambos do Ari Aster, né? Uma outra comparação que também é válida é com o clássico O Homem de Palha. Aliás, o próprio diretor já admitiu essa comparação com O Homem de Palha, apesar de que ele fala que essa comparação ela só é válida quando a gente fala do final do filme especificamente. Para o Ben Wheatley,
Uma comparação mais válida seria com o filme A Trama, ou The Parallax View, que é um filme de 1974 sobre um repórter que começa a investigar uma conspiração e passa a ser perseguido por uma sociedade secreta. Aliás, uma outra referência para o cinema do Ben Wheatley, que ele próprio admite, são os filmes do cineasta Andrei Tarkovsky. Ele já se declarou fã do Tarkovsky, principalmente pela maneira como o Tarkovsky conseguia criar filmes em que a ambientação era muito mais importante do que a história que estava sendo contada. E ele quis trazer muito desse estilo para esse filme aqui. É por isso que, apesar de o Kill List apresentar para a gente algumas teorias sobre o que está acontecendo ali naquela trama, elas não necessariamente dão conta do todo, porque essa não é a proposta. Porque o mais importante aqui é a ambientação. O mais importante é acompanhar um personagem que já começa detestável, mas que aos poucos vai descendo numa espiral de loucura. Um personagem que vai também aos poucos abandonando quaisquer resquícios de humanidade e se entregando cada vez mais a um sentimento mais primitivo. E à medida que a gente acompanha ele em meio a essa decadência, a gente também percebe que talvez muito daquilo que está acontecendo com ele ao longo do filme foi planejado desde o início. A questão é, foi planejado por quem? Ou melhor, foi planejado por quê? Para entrar nessa discussão, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o final do filme, então fica aqui o aviso de spoilers. Porque o que a gente vê no final desse filme aqui é que o protagonista era a peça-chave em uma conspiração que envolvia o sacrifício de diversas pessoas, inclusive da própria família dele. Aliás, essa cena em que ele próprio mata a sua família é muito pesada. E ele faz esse sacrifício enquanto é observado por um grupo de pessoas aparentemente estranhas. Só que entre esse grupo de pessoas está justamente o cara que contratou eles, o que só reforça a ideia de que aquilo foi planejado desde o início. Outras evidências que corroboram com essa ideia é a namorada do Gal, que aparece em certo momento fazendo um desenho ali atrás do espelho da casa do protagonista. Ela também acaba se aproximando da esposa dele e é vista em outro momento assim do lado de fora do hotel dele, ou seja, ela está seguindo eles por algum motivo. E provavelmente foi ela que conseguiu convencer a Shell, a esposa do protagonista, a participar aparentemente voluntariamente daquele sacrifício final, o que explicaria o sorriso que ela dá no final do filme quando ela está prestes a morrer. Tudo isso, é claro, é apenas uma teoria. Ele não se preocupa, por exemplo, em dizer pra gente o porquê que o protagonista está participando daquele ritual todo. Então eu também não vou me preocupar em explicar nada disso. Em vez disso, eu vou por um caminho oposto e dizer que, na verdade, nada disso importa. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que se a gente tirasse todo esse elemento ou sobrenatural, então estranho desse filme, é bem possível que o resultado acabasse sendo o mesmo. Ou seja, é bem possível que o filme terminasse com o protagonista matando a sua própria família. É por isso que eu acho que o diretor gasta tanto tempo no início do filme desenvolvendo os personagens e a situação em que eles se encontram. Porque o que a gente vê no início do filme é um cara que está sem rumo na vida, que está num relacionamento instável, que tem problema com alcoolismo e é violento constantemente. É um ciclo vicioso que se torna mais violento a cada repetição. Ou seja, aquilo é uma tragédia esperando para acontecer e não precisa de um elemento sobrenatural ou de uma conspiração para que isso aconteça. A conclusão que eu tirei então é que não necessariamente essa Kill List causou a morte da família do protagonista, mas sim que esse trabalho acelerou algo que poderia acontecer mesmo se ele não tivesse aceitado o trabalho. E voltando às teorias que o filme permite que a gente faça, talvez tenha sido justamente por isso que ele foi escolhido para esse trabalho. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. A gente se vê na próxima então, até mais, tchau, tchau.